nossa pedra angular. É fiel até o fim. Esperamos em Ti, Jesus. És tudo para nós. E a glória do Senhor, povo, a igreja caminhar. Que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós. Que o amor do nosso Deus seja a força para viver. És tudo para nós. És o Cristo do céu descer, esperança na cruz, poderoso, supremo Deus. És tudo para nós. E a glória do Senhor, povo, a igreja caminhar. Que a justiça do Senhor seja a chama que arde em nós. Que o amor seja a força para viver. És tudo para nós. És tudo para nós. És tudo para nós. És tudo para nós, Jesus. Ao final dessa vida, nos veremos face a face e para sempre te adoraremos. És tudo para nós. E a glória do Senhor, bom, seja a chama que arde em nós. Que o amor seja a força para viver. És tudo para nós. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, somos gratos por termos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, diante de Ti, para louvarmos, adorar-te e engrandecer-te. Senhor, que Tu possas nesse momento me diminuir, para que Tu cresças em mim. Eis-me aqui, Senhor. Venha falar através de mim aquilo que o Senhor deseja a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25, de 14 a 30. Amém. Pois será como o homem que, ausentando-se do país,
chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um da sua própria capacidade, segundo sua própria capacidade. Então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem 2 outros que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o que vocês têm feito com os dons, com os talentos, com tudo que Deus tem confiado a vocês? Tudo que nós temos, tudo que Ele nos deu, não é nada nosso, é dele. Ele apenas nos confiou para sermos mordomos daquilo que é dele, para a gente cuidar, porque ele vai voltar e ele vai ajustar as contas, e vai chegar a hora que ele vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei, com o que eu te confiei? É fácil a gente usar os dons, os talentos que nos foram dados conforme a nossa capacidade. Eu mesma sempre fui muito pronta, sempre que me pediram, né, que nem há pouco tempo os jovens mesmo: Daiana, a gente queria fazer um cachorro-quente para arrecadar dinheiro, para os jovens irem para o grande encontro. Você ajuda a gente? Sim, claro, prontamente, sempre. Mas eu tive passando por algumas situações, onde eu fui orientada pela Paloma, pelo pastor também, e então eu tive mudando a direção, a minha forma de orar. E a oração tem poder, e ela é respondida, viu? Durante um culto, numa palavra do Lubick, né, porque segundo as orientações do pastor, eu mudei minhas orações e comecei a perguntar para quê, ao invés de por quê. E eu tive a resposta muito rapidamente. Então, naquele dia, eu saí daqui com um propósito de buscar mais, de servir mais. Então, eu novamente mudei minhas orações. Ao invés de eu dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu me desafiei a orar diferente. Senhor, eis-me aqui,
Usa-me para aquilo que o Senhor deseja e capacita-me para tal. Então, para quem me conhece, eu estar aqui já é obra de Deus. É Ele que está aqui falando por mim, é Ele que está me usando. Hoje Ele tem respondido minhas orações. Eu estar aqui hoje é uma resposta dEle. Eu também estou tendo a responsabilidade de assumir o lugar da Paloma na célula como líder. E Ele tem me colocado em coisas que eu jamais pensei. Estar aqui é uma vitória para mim. Então eu pergunto a vocês estão usando de acordo o que Deus tem dado a vocês? Seus dons, seus talentos, sua família, seu trabalho, tudo é dele. Vocês estão usando de acordo ou vocês têm enterrado seus dons, seus talentos? Sejam mais ousados. Usem os talentos que Ele te deu. Usem, façam com alegria, com prazer. E sejam mais ousados. Ousem a se desafiar, a fazer o que Ele tem para vocês. Porque Ele te dá aquilo que Ele te acha capaz, mas Ele pode te capacitar para aquilo que você não se acha capaz. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita. E uma vez que vocês estão prontos a servir, a gente vai servindo naquilo que a gente tem o dom, e de repente aquilo se torna pouco, se torna muito pouco. E eu quero, quando Ele voltar, prestar as contas, mostrar que eu multipliquei o que Ele me deu, que Ele me confiou, né? Porque não é meu, é dele. E que eu tenho me desafiado a fazer cada vez mais. E você é capaz de tudo, desde que você deseje, você coloque para Deus, que seja da vontade dEle, Ele vai te capacitar. E faça com alegria o que Deus tem para você. Porque o que Ele tem para você, às vezes para você é pouco, mas um ato seu pode ser muito na vida de alguém. Pode transformar a vida de alguém e pode ser positivamente ou negativamente. Por isso, o que for fazer, seja pouco ou muito, faça com prazer, faça com alegria e faça em nome do Senhor. Então, irmãos, feche seus olhos, tenha um instante com Deus, coloque para Ele o que você tem feito com seus dons, com seus talentos, com tudo que Ele tem confiado a você. Tenha um segundo com Ele, coloque tudo para Ele, derrama o seu coração, que Ele vai te ouvir. Querido Deus, amado Pai, seus filhos estão aqui, estão com os corações abertos, estão colocando para Ti, Senhor, tudo aquilo que eles tenham vontade, Senhor. Que o Senhor possa vir abundantemente sobre a vida deles, que o Senhor possa estar capacitando cada um daqueles que estejam dispostos a Te servir, Senhor. Que eles possam ser bons mordomos, bons e fiéis mordomos daquilo que Tu tem confiaste a eles, Senhor. Que eles possam não estar enterrando seus talentos, e sim fazendo a sua obra, servindo, fazendo de acordo com a Tua vontade, Senhor. Venha sobre a vida de cada um e capacita-o, Senhor, para aquilo que cada um tem o desejo. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convidar a igreja para estarmos em pé em nome de Jesus. Quero te dar só 2 motivos para você louvar ao Senhor nessa noite. Um é Josafá. Josafá, quando
veio um grande exército contra ele. Ele se pôs a orar e a solução foi fazer o quê? Mandar os levitas à frente e cantarem. Mandar os levitas à frente e louvarem. Desafio, hein? Quando você estiver diante de uma grande luta, você precisa fazer o quê? Louve ao Senhor. E quando você venceu? Eu vou te dar outro exemplo, Davi. Davi, quando venceu, ele voltou dançando, pulando, que até a esposa dele se escandalizou. Então você tem duas saídas. Quando você estiver diante de uma luta, você precisa e se venceu, precisa glória. Então nós entendemos a mensagem. Vamos fazer assim. Solta aí, João, a tela. Não, essa não, a primeira lá. Aí, vamos fazer assim. Todo junto. De novo. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Quero teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas. Mais uma vez. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Quero mergulhar no teu rio, quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos arteiros, existem águas que dão nos lomos, existem águas que dão nos ombros, mas tem águas profundas, eu sei. Vamos pedir para que o Senhor reine sobre nós, amém? Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande fiel, o Senhor é
o Senhor é grande Sião, sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, mais uma vez. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrado aos teus pés, pois só Ele é santo. Diga pra Ele. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Diga pro Senhor. Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Nós pedimos para que o rio do Senhor inunde este lugar, amém? Amém. Nós pedimos na sequência que o Senhor reina, que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Para que eu possa ser um verdadeiro mordomo na casa do Senhor, eu preciso permitir que o Senhor reine sobre a minha vida, para que os povos tremam, para que a gente possa ver os povos tremerem diante da presença do Senhor, amém? Porque tudo é possível só quem tem fé diga, tudo é possível Jesus diz que para o Senhor tudo é possível, se você crer, amém? Então nós vamos cantar mais um cântico, que diz que tudo é possível àquele que crer, amém? Tudo é possível àquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não tem limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele que crê, para quem não Invisível consegue ver, para quem não tem limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele. Se tiver de fé como um grão de mostarda, tiras esse monte, lança-te ao mar. Pois Deus está atento para atender o que em oração pedimos sem duvidar. Tudo é possível àquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não tem limites ao que Deus quer fazer. Tenha fé. Tudo é possível àquele que crê, para quem invisível Não consegue ver, para quem não tem limites ao que Deus quer fazer. tudo é possível ao que crê. Que ligamos a terra e é ligado no céu. Desligamos a terra e desligado no céu. Se dois concordarem, isso acontecerá. Pois sim, a palavra nos ensina a orar. Tudo é possível àquele que crê, para quem invisível Não consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível àquele que crê, para quem invisível Não consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Presta atenção, hein? Todo tempo, em todo lugar. Ora, ora, ora. No lugar secreto, ou na congregação, a igreja. Ora, ora, ora. Você
presença, sem duvidar. Orar, 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 estando em paz ou em tribulação. Orar, orar, orar. Tudo é possível aquele que crê. Para quem invisível consegue ver. Para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Para quem invisível consegue ver. Para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê, amém? Fecha os seus olhos. Quando você estiver em luta, você vai fazer o quê? Vai orar. Quando você estiver na vitória, você vai orar. Então essa é a oportunidade. Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor agora em nome de Jesus. Essa canção foi de propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Quando nós estivermos na batalha, nós precisamos orar e entregar as nossas lutas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Deus, nós te louvamos. Nós te damos graça, Senhor, porque a receita para a vitória é o louvor. A receita para a vitória é a oração. Não existe outro segredo. Não existe outro segredo. Por isso, Deus, nós te damos graça, porque o Senhor é fiel. Oração é alimento. Calma aí. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando,
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Seu louvor invade os céus. Amém. Irmãos, irmãs, graça e paz, boa noite para vocês. Como o pastor disse, né? Que bom que nós temos a oportunidade de nos reunir. Que bom que nós temos a oportunidade de nos encontrar aqui, né? Eu não sei vocês, mas ultimamente a gente tem vivido uma experiência, né? No caso da célula dos jovens, por exemplo, a gente passa o sábado, chega o sábado, se reúne para a célula dos jovens, e durante toda a semana a gente fica na expectativa de vir outro sábado, porque a gente vai se reunir de novo. Na igreja tem sido essa mesma expectativa, né? O culto termina, a escola dominical termina, mas a gente tem a expectativa já, e o próximo domingo? Como vai ser? O que vai ter? O que eu posso fazer? Como que eu posso doar os meus dons? Como é que eu posso colocar os meus talentos à disposição para a obra de Deus? Não é por nós, mas é para Deus. Deus tem feito grandes coisas na vida da igreja, e Deus ainda tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Vocês ouviram aqui, né, no último domingo, o testemunho dos jovens, né, do grande encontro. Eu achei muito interessante porque, conversando no discipulado, todo mundo foi para o mesmo encontro. O grande encontro era um só. Todo mundo estava no mesmo lugar. Mas eu achei muito interessante como Deus fala de diferentes maneiras, como Deus falou de diferentes maneiras, mas numa mesma visão. Alguns, por exemplo, com quem eu conversei, né, no discipulado, tiveram um sentimento muito grande de gratidão. O coração ardeu de gratidão. Outros tiveram uma experiência de que Deus disse: olha, eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida e através dessa vida, da sua vida. E para mim, uma das palavras que eu tive no meu coração foi de fazer a diferença. Fazer a diferença não é por nós mesmos, mas fazer a diferença é para Deus. Então, como movido por essa palavra, quando o pastor conversou comigo, né, para poder trazer a palavra, trazer a mensagem nessa noite, eu fiquei pensando, né, como eu e você podemos fazer a diferença dentro da igreja, na nossa família, na nossa casa, e aí eu falo por mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do nosso trabalho, e onde a gente estiver, no mercado, na farmácia. A gente se relaciona com muitas pessoas que muitas vezes não são cristãs. O quanto eu e você temos feito diferença na vida dessas pessoas. Mas a gente vai ver que para a gente poder fazer a diferença na vida do outro, eu tenho que fazer a diferença na minha vida. Ou melhor, eu preciso permitir que Deus faça a diferença primeiro em mim, para que depois eu faça a diferença na vida do outro. Então, com esse sentimento de gratidão também no coração, eu quero trazer essa palavra para vocês a respeito de como eu e você podemos fazer a diferença. Amém? Para isso, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Reis,
capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 54 ao 63. 1 Reis 8, 54 ao 63. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Vamos orar. Ore pedindo para que Deus possa permitir que o seu coração continue aberto. Eu espero que o seu coração tenha sido aberto desde o início do culto, desde o prelúdio. Peça para que Deus continue falando ao teu coração neste momento da palavra. Pai, permita que o nosso coração possa continuar aberto, continuar sensível à Tua palavra. Que tudo aquilo que eu falar, que tudo aquilo que os meus irmãos e as minhas irmãs ouvirem, possa ser aplicado à nossa vida. Que nós possamos sair daqui hoje com um propósito, não apenas pela palavra, mas de tudo que nós ouvimos desde o início do culto. Continua falando aos nossos corações, Senhor. É com confiança que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ser que em algumas traduções da Bíblia, hoje nós temos várias traduções, a palavra consagrar não apareça para você. Pode ser que no lugar dela esteja a palavra dedicar. Mas o que significa consagrar ou dedicar alguma coisa para Deus? O que significa consagrar uma família, consagrar um lar, consagrar um trabalho ao Senhor? Antes da gente responder a essa pergunta, eu queria trazer um pouco para vocês que templo era esse que Salomão estava consagrando a Deus. Demorou 7 anos para que o rei Salomão pudesse construir o templo. Antes dele, o rei Davi, seu pai, passou muitos anos planejando, talvez levantando recursos, fazendo os preparativos,
reunindo os materiais, fazendo campanhas, talvez, para levantar recurso financeiro. É certo que o templo de Salomão não foi construído apenas com os recursos que a igreja tinha, ou com o que a igreja tinha em caixa, mas certamente as pessoas foram desafiadas a se levantarem em fé, a usarem da mordomia da oportunidade, a usarem da mordomia da fé, para se levantarem e conseguir os recursos. Foram 7 anos. Então foi um projeto de longo prazo. Pessoas foram contratadas para construir esse templo, os melhores materiais foram usados, até porque foi um templo construído para a glória de Deus. Se vocês se lembram, no Antigo Testamento, Deus estava presente no templo. Por isso que existia essa importância muito grande de reunir os melhores materiais, de reunir os melhores trabalhadores, de ter uma dedicação extrema, porque afinal, se nós estamos levantando um templo, é um templo em que literalmente a presença de Deus estaria naquele lugar. Então, tudo foi feito com muito carinho, tudo foi planejado com muito carinho. E quando o trabalho terminou, quando o trabalho foi concluído, quando o templo foi levantado, o último passo foi trazer a Arca da Aliança e colocá-la no santuário do templo, colocando a arca sobre as asas dos querubins. Então, quando os sacerdotes se retiraram do lugar mais santo, que era o lugar onde eles colocavam a arca, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor encheu aquele templo e todo o povo adorava a Deus. Então o rei Salomão fez 2 orações de consagração. Uma primeira oração de consagração, uma oração um pouco mais longa, está em 1 Reis capítulo 8, dos versos 22 a 53, um pouco antes daquilo que a gente leu. É a primeira oração. Mas então Salomão continua orando, e aí a gente entra nos versículos 54 a 63. Salomão faz uma segunda oração de consagração. E eu queria então que nós pudéssemos olhar para essa oração de consagração que Salomão fez ao templo que foi construído em Jerusalém e ver junto com vocês quais são as partes dessa oração que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. Lembrem-se que se no Antigo Testamento a presença de Deus estava no templo ou se estava na igreja, a partir do Novo Testamento, com a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós. Deus ministra o Espírito Santo, então nós passamos a ser a habitação do Senhor. Então, quando nós estivermos olhando para essa oração de consagração do templo, nós vamos entender que essa oração de consagração é uma oração de consagração para a nossa vida. É sim para a igreja, 4 paredes. É sim para o nosso lar. É sim para o nosso trabalho. Mas antes de tudo, é uma oração de consagração pela nossa vida. Amém? Então, olhando essa oração de Salomão, eu queria destacar com vocês 4 pontos. O primeiro ponto está nos versículos 54 a 56. Diz assim: quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido.
Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. A primeira coisa que eu quero pensar junto com vocês, a oração de Salomão é uma oração de ação de graças e louvor por aquilo que Deus fez, passado. Salomão olhou para trás, viu tudo aquilo que Deus tinha feito, e então ele começa a oração, primeira parte da oração, nós vamos ver 4 partes, com ação de graças e louvor pelo que Deus tinha feito. Teria sido fácil para Salomão e para o povo levar o crédito pelo trabalho que tinha sido feito, pelo templo que tinha sido construído. Afinal, não foram eles que também ajudaram a construir o templo, literalmente? Não foram eles que levantaram, que ajudaram a levantar pedra sobre pedra para que aquele templo pudesse ter sido construído? Eles não fizeram os planos, não fizeram campanhas, não reuniram os materiais para a construção do templo? Não foram as doações daquelas pessoas que fizeram com que a construção do templo fosse possível? Claro que Salomão e o povo tiveram um papel muito importante para permitir com que o templo pudesse ser erguido. Mas Salomão reconheceu que a construção daquele templo, que a consagração daquele templo, que aquele momento só estava sendo possível por causa do que Deus tinha feito no povo e o que Deus tinha feito na vida dele. Foi o Senhor que tinha dado descanso a Israel dos inimigos, para que eles pudessem se concentrar na construção do templo naquela época. Foi Deus que tinha dado tudo o que eles precisavam para completar o projeto de construção. Foi Deus que tinha cumprido todas as promessas que ele tinha dado através de Moisés. Então Salomão se rende ao Senhor em ação de graças e em louvor por aquilo que Deus fez. Sempre que nós fazemos algo, nós devemos dar glória a Deus, porque nós não fazemos por nós mesmos, mas nós fazemos porque Deus é quem nos capacita. Nós já ouvimos aqui, é Deus quem dá os dons, é Deus quem dá os talentos, é Deus quem dá os recursos financeiros, é Deus quem dá o tempo e a oportunidade, a força para nós fazermos o que quer que nós façamos. Isso inclui, e isso fala muito para a gente na vida da igreja. Nós temos ouvido também com uma certa frequência a respeito da diferença entre o fazer por fazer e o ser e fazer. Quando nós nos concentramos muito apenas em fazer as coisas, a gente faz, a gente se preocupa em arrecadar dinheiro para poder fazer, se não tem dinheiro a gente não faz, porque afinal de contas a gente se concentra em arrecadar dinheiro, em arrecadar recursos, mas a gente não ora, a gente não coloca fé, a gente não exercita a fé para que as coisas se tornem possíveis na vida da igreja. Por isso, quando nós investimos muito mais na nossa vida de oração, por isso que quando nós investimos na nossa vida de consagração a Deus, nos lembrando daquilo que Deus fez já na minha vida e na sua vida, nós temos a vitória e Deus permite que nós trabalhemos para a obra dele. Se nós pensarmos na igreja, há quanto tempo esse prédio foi construído? Além do templo, se nós pensarmos no salão, na casa pastoral, nas salas para as crianças, será que quem construiu, será que as pessoas que lá atrás, o primeiro projeto, não sei quantos projetos já tem de reforma, né? Mas o primeiro projeto, será que a pessoa pensou que aqui se reuniriam 10 pessoas? 15, 20 pessoas? Pelo tamanho do espaço,
É certo que teve muita fé, é certo que teve muita oração, muito trabalho, e as pessoas devem ter pensado: olha, um dia essa igreja vai encher de pessoas, não apenas por quantidade, mas por qualidade. Um dia aquelas salas vão estar lotadas, já estão ficando lotadas de criança, glória a Deus por isso. Um dia aquela galeria vai ficar cheia de gente, então nós vamos ter espaço para isso. Assim como Salomão consagrou aquele templo, assim como a nossa igreja também foi construída, assim como foi consagrada, é o nosso papel consagrarmos a nossa vida, consagrarmos a nossa igreja, nos lembrando de tudo aquilo que Deus fez. É um momento em que nós olhamos para trás e vemos que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco. Essa é a primeira parte. Salomão olha para trás e rende graças a Deus por aquilo que ele tinha feito. Mas o texto continua nos versículos 57 e 58. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que Ele não nos deixe nem nos abandone, que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. A segunda coisa que eu quero pensar, o segundo ponto que eu quero pensar junto com vocês: Salomão olha assim para trás, mas agora ele olha para frente, e na oração ele clama pela presença e direção de Deus. Aqui Salomão reconhece tudo aquilo que Deus tinha feito no passado, e Deus tinha feito grandes coisas no passado sob a liderança de Moisés, mas Salomão busca a direção também para ele e para o povo no presente. Isso nos mostra, irmãos, que a consagração não é apenas nós olharmos para trás, nós olharmos para aquilo que Deus já fez. Talvez, muitas vezes, aliás, a gente fica preso às coisas do passado. Há 30 anos atrás a gente reunia em tal lugar. Há 20 anos atrás a gente tentou fazer a célula, mas não deu certo, então não vai dar certo. Muitas vezes existem coisas até mesmo na vida pessoal que nos prendem, que não permite que nós possamos nos consagrar a Deus, que nós possamos buscar a presença de Deus, a direção de Deus. Como igreja, enquanto buscamos cumprir os propósitos do Senhor, nós precisamos da presença, da direção de Deus. Nós pedimos que a presença do Senhor esteja entre nós. Quando nós nos reunimos para louvar e adorar a Deus, é isso que a gente busca em primeiro lugar. Muitas vezes a gente fica preso à qualidade da música, ao tom da música, o volume está muito alto, está muito baixo. Mas o que Deus quer é que a gente tenha foco na presença dEle, no louvor, na adoração. Quando a gente tem a nossa mente firmada na presença de Deus, todas as outras coisas desaparecem. O volume alto desaparece, o volume baixo desaparece, e nós podemos focar na presença de Deus. Quando nós nos reunimos, todo culto para adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade, nós pedimos, ou temos a oportunidade de pedir, que Ele esteja conosco, assim como Ele esteve com os nossos pais. Em Mateus, capítulo 28, versículo 20, você não precisa abrir, eu quero ler a segunda parte. Jesus diz assim aos discípulos: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso traz para nós a presença de um Deus que não joga a bola para a gente e deixa a gente no ermo, que deixa a gente sozinho.
mas é a presença de um Deus que nos chama para nós consagrarmos a nossa vida a Ele, mas Ele fala que eu vou estar com você. A presença de Jesus é constante, seja nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória. Jesus está presente. Por isso nós oramos, nos consagrando ao Senhor, pedindo a presença dEle. Mas Salomão não ora só pedindo a presença de Deus, ele ora pedindo a direção de Deus também. Vejam o verso 58. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Quando Salomão pede para que Deus incline, para que o nosso coração se incline para Deus, a ideia de inclinar traz para a gente um sentido de virar. Então, se eu estou caminhando num sentido, quando eu me inclino para o Senhor, eu mudo o sentido. Se nós estamos indo em uma direção e Deus quer que nós possamos ir para uma direção diferente, então nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos incline, para que Ele incline o nosso coração a Ele, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas oportunidades. E assim Salomão ora e deixa para a gente esse sentimento de que nós possamos ter uma abertura de coração para a presença do Senhor, para que nós possamos andar nos caminhos dEle, para que nós possamos ser obedientes aos comandos do Senhor. Deus não invade o nosso coração. Deus é muito cavalheiro. Ele só entra na nossa vida, Ele só entra no nosso coração se a gente der abertura. Por isso que com muita frequência nós falamos de um coração maleável, um coração mole, ou seja, um coração que permite a palavra de Deus entrar, que permite com que a sua vida possa ser transformada por Deus. Então, quando nós temos a nossa vida consagrada ao Senhor, nós permitimos que Ele faça com que o nosso coração fique sensível à palavra dEle, e com a presença e a direção dEle, nós temos a oportunidade de ter a nossa vida consagrada. O terceiro ponto que eu quero pensar junto com vocês: Salomão ora para que o nome de Deus pudesse ser conhecido entre os povos. Vejam os versos 59 e 60. Irmãos, talvez fique cansativo, né? Eu sei, ficar lendo de novo os versículos, mas me perdoe, é uma forma que eu tenho de ler o versículo, enxergar e falar, tá? Então tenham paciência. Os versículos 59 e 60 diz assim: que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Salomão agradece a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito na vida dele, na vida do povo. Salomão agradece pelo sustento que Deus estava dando para ele e para o povo, mas ele faz esse agradecimento com um objetivo que é muito específico. A oração de Salomão tem um foco que vai além do templo, que vai além do povo, que vai além daquela igreja internamente. Salomão ora para que Deus atendesse às necessidades do povo, não para o próprio bem do povo, mas para que o nome do Senhor
pudesse ser conhecido entre os outros povos. Isso fala muito para a gente, no sentido de que nós, enquanto igreja, a nossa vida consagrada ao Senhor, nós não existimos para nós mesmos, mas nós existimos para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus entre o povo, para nós espalharmos o nome de Deus dentro da nossa comunidade, sim, mas também entre as nações, entre os povos. Muitas vezes nós pensamos que falar entre os povos, falar de Jesus aos povos, parece que é fazer uma viagem missionária, ir para um lugar muito distante. E sim, isso é verdade. Existem inclusive muitos irmãos e irmãs que se dedicam a esse trabalho. Mas lembre-se que o povo também é o seu vizinho. O povo é um amigo. O povo pode ser a sua família dentro da sua própria casa. As nações, os povos, podem estar na academia que você frequenta todo dia, pode estar na sua escola, pode estar no seu trabalho. Quando nós tiramos o foco da igreja, interno apenas da igreja, quando nós deixamos de existir apenas para nós mesmos, quando nós colocamos também o foco externo, nós temos a oportunidade de levar o nome de Jesus para as outras pessoas. Percebam que o foco interno, ele não deve sumir, muito pelo contrário. Para a gente falar de Jesus para as outras pessoas, para a gente se fortalecer como igreja, a gente precisa estar fortalecido internamente. Imaginem que hoje chegam 30 visitantes aqui. A gente tem caminhado no discipulado, a gente tem falado muito do discipulado. Quem são? E essas 30 pessoas aceitam Jesus. Quem são as pessoas que vão ajudar a cuidar dessas 30 vidas aqui? Se nós queremos ver as pessoas dando fruto, não apenas sentando no banco e ficando contentes de sentar no banco e felizes, vem, entra e sai da mesma forma. Se nós queremos ver transformação de vida, quem hoje vai cuidar dessas pessoas? Então, quando nós nos fortalecemos como igreja internamente, quando nós focamos no discipulado, quando nós focamos na evangelização, quando nós nos dedicamos à obra do Senhor aqui, nós temos a oportunidade de ver a igreja crescendo, quando a gente coloca o foco externo, o foco para fora da igreja. Apesar de nós nos reunirmos como igreja para adorar a Deus, o que nós acabamos de falar é muito bom. A gente sempre vive na expectativa, né? Eu falei isso. E o próximo domingo? A gente vive a semana esperando o sábado, no caso da célula dos jovens. Não sei se você tem esse sentimento para a célula mista, para a célula de homens, para a célula de mulheres, ou para a reunião de oração, para alguma outra atividade da igreja. Isso é bom. Mas embora a gente se reúna como igreja para adorar Jesus, nós temos sempre que ter em mente aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão precisando do Evangelho. Jesus disse em Mateus capítulo 28, mas agora eu quero olhar versículo 19 e 20, primeira parte do 20 também. Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, sim, nós oramos pelas nossas necessidades como igreja, pedimos a Deus que Deus atenda a cada uma dessas necessidades. As pessoas têm problemas variados, a gente sabe disso. A vida com Deus, ela não nos deixa livre dos problemas. Os problemas não simplesmente desaparecem. Então a gente pede sim que Deus possa se lembrar de nós como igreja, da nossa existência como igreja. Mas nós pedimos também
que Deus permita que nós possamos fazer discípulos. Que Deus permita que através de nós, usando a nossa vida, o nome de Deus possa também ser conhecido entre os povos. Que o nome de Deus possa ser conhecido entre as nações. Sim, nós queremos que o Evangelho seja conhecido entre todas as nações. Quantas pessoas, ou com quantas pessoas você falou sobre Jesus nessa semana? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir na célula? Ou para vir na igreja? Quando foi a última vez que você se lembrou disso no seu dia a dia? Quando nós nos consagramos a Deus, Deus permite, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, a nossa igreja é consagrada ao Senhor também, até porque a igreja não é feita apenas pelo pastor, não é feita apenas pela liderança. A igreja enquanto instituição, irmãos, não existe se eu e você não nos colocarmos à disposição, se eu e você não nos consagrarmos ao Senhor e orarmos e praticarmos a oração de Salomão, para que o nome de Deus possa ser conhecido entre as nações, entre os povos, na cidade de Pirassununga, no Brasil, no mundo. O quarto e último ponto que eu quero pensar junto com vocês está nos versos 61 a 63. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Na quarta e última parte da oração de Salomão, ele ora para que o povo pudesse ser totalmente comprometido a Deus. Essa é a quarta e última parte da oração. O pedido final de Salomão é para que o povo continuasse comprometido com Deus em todos os momentos. E veja que essa última parte é a parte mais importante de toda a oração, se nós formos olhar. Essa parte é a parte mais importante de toda a consagração. Sabe por quê? Não tem como você consagrar a sua igreja, não tem como você consagrar a sua casa, o seu trabalho, se você não se comprometer a consagrar-se com o Senhor. Se você não tiver em mente a responsabilidade de se consagrar ao Senhor, de que adianta consagrar a igreja? De que adianta consagrar a casa? De que adianta consagrar o trabalho? De que adianta consagrarmos qualquer coisa se eu e você não estivermos realmente comprometidos com Deus? Deus quer que eu e você possamos nos consagrar a Ele primeiro. Estamos consagrados a Deus. Isso se aplica a todas as consagrações. Muitas vezes nós queremos estar consagrados em alguma coisa, mas a gente não quer comprometimento. A gente ora, por exemplo, Deus, traz pessoas para a célula, traz pessoas para a igreja, mas a gente mesmo não se abre, não se permite, por exemplo, para o discipulado. Não permite que Deus trabalhe o nosso coração. Deus, faça grandes coisas na minha vida, mas a gente não tem abertura para isso. Deus, consagra a minha igreja, mas quando sai da porta para fora da igreja, a primeira oportunidade que tem de criticar
destrutivamente, porque a crítica construtiva abençoa, mas a crítica negativa, né, digamos assim, destrói. Na primeira oportunidade que tem de criticar, critica a igreja. Fala mal da pessoa no trabalho, fala mal da pessoa na escola, fala mal da pessoa na faculdade, na universidade. Essa quarta e última parte da oração de Salomão, eu diria que é tão importante quanto todas as outras. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as outras dependem dela. Deus quer que eu e você nos consagremos a Ele primeiro. Quando se trata de nós nos consagrarmos, quando se trata de nós dedicarmos alguma coisa a Deus, Deus quer que nós nos dediquemos primeiro a Ele. Deus quer que a gente tenha uma vida de oração, mas não uma oração por mera formalidade, até porque Deus conhece o nosso coração. Nós oramos não para saber, para fazer com que Deus saiba das nossas necessidades, porque Deus sabe. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Nós oramos a Deus, nós nos consagramos a Deus, porque isso revela uma dependência da nossa vida em relação a Ele. Nós somos dependentes do Senhor, e nós só podemos realmente dedicar a nossa vida, dedicar o nosso trabalho na igreja a Deus, quando nós estamos nos dedicando a Ele. Não sei se vocês já ouviram alguém dizendo que pretende tirar férias da igreja, pretende tirar férias da obra de Deus, cansou. Irmãos, um sacrifício já foi feito, único, perfeito e agradável, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, se você estivesse sentindo fadigado, cansado, falar: nossa, cada vez que eu vou na igreja é uma luta, é um sacrifício, eu canso, tem muita coisa, uma reunião de oração, é célula, é isso e aquilo, que isso possa acender uma luz na sua mente, que isso possa permitir, e eu falo por mim, que a nossa consagração a Deus, que o nosso tempo de oração, que o nosso tempo de leitura na palavra, que a nossa abertura para o discipulado permita que a gente possa se consagrar a Deus e trabalhar sim na igreja, e fazer coisas sim na igreja, mas com prazer, com alegria, com disposição, que não seja um peso para a nossa vida. Aquelas pessoas, é difícil a gente imaginar, erguer um templo. Nós estamos colaborando, assim como outras igrejas na região, com a construção do templo lá em São Joaquim da Barra, se vocês se lembram da oferta missionária nacional e regional. Imaginem, esqueçam o dinheiro é sim importante, faz parte, tanto que nós contribuímos com o dinheiro, mas imaginem que são pessoas ali que têm trabalho, que têm família, que têm os seus afazeres durante a semana, mas que estão se dedicando para construir um templo, para levantar uma igreja, estão reunindo pessoas. Que esse tipo de consagração, que a consagração pessoal, que essa oração de Salomão seja um modelo para nós como igreja. E aí eu não estou falando apenas da igreja estrutura, mas igreja enquanto corpo de Cristo. Que seja um modelo não só teórico, até porque Salomão diz palavras muito bonitas, né? Mas que seja um modelo prático, para a gente colocar isso em prática, que a gente não deixe esses acontecimentos lá para trás e falar: nossa, como o Senhor foi bom, glória a Deus por isso, como o Senhor foi bom, como o Senhor é bom, como Ele pode ainda fazer a obra
no teu coração, na tua casa, na tua vida, quando eu e você nos colocamos à disposição para nos consagrarmos a Deus. Nós nos rendemos a Deus em ação de graças e louvor pelo que Ele já fez. A gente olha para trás, mas a gente olha para frente também, clamando a Deus pela presença, pela direção dEle, para que a glória dEle possa ultrapassar nós mesmos, para que o nome de Deus possa ser conhecido dentro sim da igreja, mas também fora da igreja, que o nosso foco seja externo. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que nos dedicar a Deus primeiro. Em Hebreus capítulo 3, nos versos 13 a 15, nós lemos assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Hoje, Deus está dando para nós a oportunidade de nós primeiro consagrarmos a nossa vida, antes de nós queremos a consagração da vida do irmão, antes de nós queremos a consagração da vida da família, vida da casa, do trabalho. Deus quer que eu e você possamos nos consagrar a Ele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e pensasse, a começar em mim, qual tem sido a sua consagração a Deus? Não pensa na vida do seu irmão, não pensa na vida de quem está do seu lado, mas pensa na sua vida. Qual tem sido a sua consagração ao Senhor? Nós estamos falando da mordomia da oportunidade. Como você tem aproveitado hoje, não como você já aproveitou, mas como você tem aproveitado hoje a oportunidade que Deus tem te dado, a mordomia da oportunidade que Deus tem te dado, para que você possa se consagrar a Ele. Você quer ver a consagração da sua família? Você quer ver a consagração da nossa igreja, da igreja do Senhor, que usa a nossa vida como instrumentos nas mãos dele? Mas como tem sido primeiro a sua consagração? Qual tem sido o seu tempo de oração? Qual tem sido a abertura do seu coração para permitir que a palavra de Deus possa entrar, possa fazer morada? Anos depois, os babilônios destruíram o templo. Os babilônios queimaram o templo. A consagração do templo não era suficiente se o povo
não se consagrasse a Deus, se o povo de Israel não se consagrasse, não tivesse uma vida pessoal de intimidade com Deus, irmãos, a consagração no templo não importava. Os babilônios destruíram, queimaram o templo que tinha sido levantado. Esse templo de que a gente falou aqui, muito mais do que valorizar a estrutura, muito mais do que valorizar a religião, a formalidade, Deus quer que você valorize a sua vida pessoal de consagração a Ele. Deus quer fazer da minha vida e da sua vida vidas que abençoam. Deus quer fazer da vida da nossa igreja uma igreja consagrada ao Senhor. Mas isso passa primeiro pela minha consagração e pela sua consagração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que ela possa trazer vida para a nossa vida. Queremos te agradecer pela vida dessas irmãs que tiveram a ousadia, que tiveram a coragem de se apresentar ao Senhor. Queremos te agradecer também pela vida da tua igreja nesse lugar. Pai, permita que a começar em mim, que a começar em cada um destes meus irmãos, dessas minhas irmãs aqui reunidos, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que um dia estiveram aqui, mas que estão em outras comunidades, que estão em outras igrejas. Pai, permita que nós possamos consagrar nossa vida ao Senhor a cada dia. O Senhor tem renovado as suas misericórdias para conosco. Permita que nós não percamos essa oportunidade, que nós possamos aproveitar do melhor que o Senhor tem para a nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós. Nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos apresentar a nossa semana diante de Deus, então. Quero que você lembre de orar pelas famílias da igreja. Saia daqui com um propósito de dizer: Deus, faça de mim um intercessor. Saia daqui com um propósito de fazer diferença na tua casa, lá no teu trabalho, para que a gente possa contribuir com a expansão do reino, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar a todas as nações, começando daquele que está ao teu lado, daquele que está mais próximo de você, que ele possa ver Jesus na tua vida durante a semana. Não queira mostrar para ele a religião, não convide ele para a religião, mas fala para ele que ele precisa de Jesus, que você conhece Jesus e que ele tem um poder transformador, que ele tem um poder restaurador, que ele tem um poder libertador, que ele é salvador, que ele é Senhor e que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Ore alguns instantes com temor diante de Deus. Deus, muito obrigado por esse tempo que nós investimos, por cada ato deste culto, por cada pessoa que dele participou. Senhor, agora nós estamos voltando para os nossos lares. Que desafio é a nossa casa. Que desafio, Pai, é a nossa casa. São pessoas que nós amamos, são pessoas que estamos dispostos a fazer de tudo por elas. Mas nem sempre, Deus, podemos ver a nossa casa prostrada aos pés do Senhor. A gente sabe, Pai, que esta vida passa muito rápido e nós nem sempre levamos a sério. Ó Deus, e nós acabamos por perder a oportunidade. Por isso, hoje o Senhor nos dá a oportunidade de refazer, de rever, de repensar na nossa vida com Deus. Que nós possamos sair daqui com um propósito. Assim como nós aprendemos com a Tua palavra hoje, olhando para frente, pedindo direção.
A gente sabe que a nossa nação vive um tempo bastante complicado, mas nos dê fé para olharmos para frente, com a certeza de que o Senhor nos dará direção, que o Senhor estará conosco. Mas também, Pai, nos ajuda a sair daqui com um propósito de buscar a Tua presença, para que a nossa vida possa ser profundamente comprometida contigo, com a Tua obra, com a Tua palavra, para que, Senhor, a nossa mudança possa gerar mudança na vida das pessoas. Senhor, que nós não contentemos com a religiosidade, com o nosso compromisso formal de ser religioso, mas que a gente queira experimentar do Senhor, que a gente queira aprofundar na Tua água, que nós queiramos sim, Deus, ser diferente, fazer diferença, para que o mundo creia que Jesus veio para salvar vidas. Nos leva nessa fé. Eu quero abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe aqui. Eu quero abençoar aqueles que não puderam estar conosco. Ó Pai, eu quero que o Senhor alcance cada um com o Teu poder e graça, que o Senhor possa ministrar sobre a nossa igreja, tocar cada vida e cada família, visitar, Deus, com o Teu Espírito Santo, trazendo um avivamento, um despertamento em nome de Jesus, para que a nossa igreja possa ser relevante nessa cidade e que nós possamos ser relevantes na vida das pessoas. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui, e eu quero abençoá-los, e quero pedir que a Tua presença possa voltar com cada um. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa guardar o nosso coração e a nossa mente no Senhor, e que o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco, e conosco permaneça para hoje e para sempre. Amém.